Galera, vamos lá, vou iniciar, certo? O pessoal vai entrando. Apesar de ser uma live sobre timidez, era bom que os tímidos estivessem aqui, mas não tem problema se eles não estão. A live vai ficar salva aí 24 horas e aí depois eles assistem, certo? Essa live não vai ser uma live de ensinar você a ser. Ao mesmo tempo uma live de ensinar você a não ser tímido também, mas não existe essa história de ensinar um tímido a não ser tímido. Mas a gente vai tocar nos pontos aqui que eu considero muito importantes sobre a timidez e que se a gente conseguir, se o tímido conseguir se perceber dessa maneira, se ele conseguir ter a consciência dessas situações todas que tocam a vida dele, vai colaborar bastante, certo? Cadê a princesa? A princesa tá ali no quarto, ela tá assistindo com a mãe, né? Tá assistindo com a mãe. Aí ela fica trancada no quarto com a mãe para não fazer tanto barulho aqui enquanto eu tô falando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa live não é uma live de ensinar tímido a deixar de ser tímido, certo? Na realidade, como é que eu posso dizer? Uma provocação. Eita, coceira. É uma provocação. O que é que eu quero dizer com isso? O tímido, na realidade, ele se coloca numa zona de muito conforto diante do mundo, certo? Ele não é tímido para si mesmo, ele é tímido diante dos olhares que o cercam, certo? É muito importante a gente focar nisso. O tímido é tímido porque existem olhares que ele considera que estão voltados para ele, certo? Mas aí eu vou especificar bem direitinho para vocês aqui quais são essas características do tímido e aos poucos a gente vai tentando tocar também em cada ponto e sugerir alguma possibilidade de mudança para isso. Mas mais do que sugerir possibilidade de mudança, é mostrar para quem é tímido, para você que é tímido, que não faz sentido essa timidez. Essa timidez, como é que eu posso dizer? É o que sabota de fato a tua atuação no mundo. Você, cada pessoa, é chamado para atuar no mundo. Nós não vivemos em função de nós mesmos. Nós não vivemos em função de nós mesmos. Viver em função de si mesmo é um egoísmo sem tamanho, um absurdo, certo? E aí o tímido acaba vivendo essa experiência de negar ao mundo a sua atuação. Você tem consciência de que a sua vida tem sentido e de que você está nesse mundo para algo, para um propósito específico, que eu não estou falando de religiosidade, entende? Aqui eu estou falando de que nós estamos nesse mundo por um propósito. Nós chegamos a esse mundo com dons, talentos, capacidades, possibilidades de contribuição, possibilidades de ofertar ao mundo algumas situações que são importantes. Algumas situações que, se nós não colocarmos em prática, algumas pessoas nunca verão. Algumas pessoas que precisam de nós nunca irão passar pela experiência de serem tocadas pela nossa vida, porque o tímido acaba se abstendo de atuar no mundo. Eu vejo determinada situação e eu acho melhor, o tímido acha melhor o quê? Não vou mexer nisso aí não. As pessoas estão me olhando, né? Será que as pessoas vão rir de mim? Será que as pessoas vão me ridicularizar? Será que as pessoas vão me criticar? Que besteira! Estar no mundo e se arriscar e ofertar algo ao mundo é arriscar que o outro vai olhar para mim, certo? O outro vai olhar para mim e pode me criticar, pode me aceitar, pode me exaltar, pode aplaudir. Estar no mundo é viver o risco, certo? Estar no mundo é viver o risco de você ser aceito ou ser rejeitado. Ou as pessoas olharem para mim de maneira, como é que eu posso dizer, indiferente. Eu tanto posso ser aquele que faz uma grande diferença, as pessoas vão, parabéns, Douglas, parabéns. Tanto eu vou ser aquela pessoa que as pessoas vão poder dizer assim,
nos fala nada, besteira o que esse cara tá falando, não fala, só falando besteira aí. Vamos seguir outros psicólogos, ele é maluco. Vê o que ele tá falando, os outros psicólogos aí, ele tá aí nessa live. E vão chegar críticas de fato embasadas e críticas que não têm sentido nenhum e que as pessoas criticam só por criticar. E vão ter aquelas pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, tanto faz esse cara aí, tanto faz. Entende? Diante do mundo, se eu estou no mundo, eu vou me arriscar a ser aplaudido, a ser vaiado e a não ser nem notado. Entende? Então, o tímido acaba se abstendo de agir no mundo por essa crença de que tá todo mundo olhando para ele. Mas não vou tocar nesse ponto ainda não, né? De fato, uma das primeiras características que eu gostaria que você que é tímido, ou você que conhece alguém que é tímido, trabalhasse, pensasse o tímido é o primeiro a não se aceitar. E ele tem medo que os outros não o aceitem, né? É o primeiro a não se aceitar. Ele olha para si e ele percebe em si características que ele acha que o outro está olhando para ele e que não vai aceitar, vai achar feio, vai ridicularizar. E se eu chegar lá na frente e gaguejar, as pessoas vão rir de mim porque eu estou gaguejando. E se eu chegar lá na frente e der um branco, as pessoas vão rir de mim porque eu dei um branco. E se eu chegar lá na frente e falar tudo errado, as pessoas vão rir de mim e vão achar que eu sou burro. Entende que ele vai passando a colocar na cabeça dele, vai passando a alimentar nos pensamentos dele situações de não aceitação de si mesmo, e ele fantasia na sua cabeça que o outro não aceita. Entende que situação complicada? E aí, qual a solução para você lidar com esse pensamento de que o outro não me aceita? Você tem que começar por si mesmo, você tem que se aceitar primeiro. Vai para terapia, cara. Me procura. Aqui eu já vi Raíssa, tá por aqui, passou aqui rapidinho. Eu vi o psicólogo Daniel também, né? Dani também entrou aí. Entende? Procura uma terapia, me procura Dani, procura Raíssa, vai procurar alguém, vai procurar alguma terapia para passar a se aceitar, vai procurar alguma terapia para você compreender que você não é o suprassumo, mas também não entende? Você não é um nada. Você é uma pessoa que vai trazer a sua contribuição assim como qualquer outra. Outras pessoas vão ter contribuições melhores na oratória, outros vão ter na música, outros vão ter em questão mais de conteúdo, mas no fim das contas cada um vai trazer a sua contribuição e ponto final. E o que vai contar é a minha coragem de me colocar no mundo, de me arriscar no mundo, de me colocar, como é que eu posso dizer? Colocar o meu na reta mesmo. De não me acovardar, de não fugir da raia, de não pensar que eu não tenho capacidade de oferecer nada para o outro. Essa é uma das piores coisas que existe no tímido. Porque o que é que ele pensa? Que ele não tem muito o que oferecer. Ele pensa que não tem muito a oferecer. Como é que eu posso dizer? Ele foca justamente no que ele não pode focar. O que é que ele foca? Naquilo que impede ele de agir. E o que é que impede o tímido de agir? As pessoas. Porque sozinho, às vezes o tímido sozinho, ele está lá no chuveiro, cantando, estou em casa sozinho. O tímido, na maioria das vezes, ele adora estar sozinho. Porque ele não se sente ameaçado. Ele sente que ninguém está olhando para ele, entende? Ele sente que nada vai acontecer. É uma tolice. Aí ele chega em casa, vai tomar banho, entra no chuveiro, sabe? E tá lá cantando no chuveiro, pá, tal, super animado. E aí chega alguém e faz, eita, tá cantando. Aí o tímido já pensa assim, eita, estavam me escutando. E fica todo travado, porque o problema dele é o olhar do outro. Você, tímido, olha pro outro e pensa assim, esse olhar me ameaça. Eu não estou falando aqui, gente, do ponto de vista teórico, eu estou falando do ponto de vista de alguém que também era extremamente tímido e perdeu grandes oportunidades, especialmente na juventude, ensino médio, por falta dessa desenvoltura, dessa coragem de se expor. Eu lembro que no meu ensino médio, até o meu 3º ano, eu era o cara que segurava o cartaz nas apresentações escolares. Entende? E aí eu tava lá torcendo, eu segurava o cartaz e ficava torcendo para o professor não olhar para mim e fazer uma pergunta.
E na maioria das vezes o professor não perguntava mesmo, não. Naquela época, hoje em dia, tem uma exigência maior com relação a isso. Então, o tímido foca, como é que eu posso dizer? Nas pessoas. Mas lá vai uma dica. Meu querido tímido, você precisa parar de olhar para as pessoas e focar no que você quer. Então eu quero... às vezes a pessoa se impede de ir numa cantina, sabe? Assim, vou na cantina, eu quero comer tal coisa, mas tem tanta gente ali, tá numa lanchonete. E aí eu tô com medo de fazer o pedido. O tímido é tão... Ele pensa o seguinte: ele vai ali, ele precisa fazer um pedido num caixa de um determinado lugar. Ele toma todo cuidado e fica nervoso na hora de pedir, para que ele não gagueje, ele não erre, para que ele não sinta vergonha do que o outro vai pensar sobre ele. Porque ele pensa na cabeça dele o seguinte: o outro vai pensar que eu sou demente, o outro vai pensar que eu sou tapado. Tu tá tentando adivinhar o que o outro pensa, cara? Para com isso, é você que está dizendo para si mesmo que você é tapado, que você é demente. Tá entendendo? O tímido começa a imaginar o que é que os outros pensam sobre ele. Que falta de noção. Eu me coloco nessa posição porque eu também era assim. Entende? Então eu tenho de parar de pensar. Uma das primeiras coisas é parar de pensar no que me impede de agir e pensar no que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero uma coxinha. Então eu vou pedir a coxinha ali, velho. Eu vou pedir. Entende? O que é que eu quero? Eu quero falar com aquela menina ali. Certo? Tô apaixonado. Então eu vou nela, vou falar pra ela. Eu corro o risco dela rir da minha cara? Corre. Você corre o risco de ela não aceitar? Também. Mas você corre o risco de ser infeliz. Você corre o risco de ser infeliz pela covardia de não colocar o seu na reta. Pela covardia de não se expor. Pela covardia de estar no mundo e estar se escondendo desse mundo. Pela covardia de ser feito para o mundo e para as pessoas e se esconder do mundo e das pessoas. Continuando, o tímido, ele tem essa dificuldade de compreender uma outra situação. O mundo, você foi lançado nesse mundo, não sei no que você acredita, em Deus, destino, acredita nos astros, eu não sei no que é que você acredita, certo? Mas digamos o seguinte, você acredita em Deus. Deus me colocou nesse mundo. E aí a galera que acredita em Deus precisam compreender o seguinte, eles acreditam dessa maneira, eu me coloco também nessa condição, que existe um propósito para mim, que existe que há na minha existência um sentido para tudo aquilo que eu falo. A minha profissão vai ser envolvida de um sentido, né? O meu casamento, o meu matrimônio vai ser envolvido num sentido. A minha paternidade vai ser envolvida no sentido. A minha atuação no mundo vai ser envolvida no sentido. Eu não estou aqui para atuar como um animal ou como uma máquina que está cumprindo funções de maneira automatizada. Esse não sou eu, não é o propósito da minha vida, entende? E aí o tímido precisa compreender que existe um propósito. E se eu estou me escondendo atrás da minha timidez, eu não estou cumprindo o meu propósito. Está entendendo o tamanho da gravidade dessa situação? Eu tenho um propósito, o mundo espera algo de mim. O mundo, eu estou falando assim, a humanidade, não estou dizendo que ninguém está olhando para você, ninguém está nem aí para você, ninguém nem olha para você. Cada pessoa está vivendo a sua vida, entende? Cada pessoa está nas suas casas agora vivendo a sua vida. Não tem ninguém lá na casa dela pensando assim. Vocês que estão comigo agora estão pensando em mim porque estão me vendo. Mas as pessoas que não estão aqui, tem algumas talvez que estão pensando assim, caramba, eu estou perdendo a live. Mas tem outras pessoas que estão em casa, assim, tipo... Tô pensando aqui na comida que eu vou comer amanhã, tô pensando no meu café da manhã, eu tô pensando que tenho de fazer o almoço, eu tô pensando que amanhã é sexta-feira e tenho happy hour, eu tô pensando que o sábado tá chegando e eu tenho de curtir, que eu tenho de descansar porque a semana foi muito difícil. Ou seja, ninguém tá nem aí pra mim, cada um tá vivendo a sua vida. Tá entendendo, tímido?
Ninguém tá nem aí para você, ninguém tá pensando. Tu chega lá, sabe o que é que tá acontecendo com a tua vida? Você está chegando nos lugares em que você convive, você entra e não oferece nada para as pessoas, você simplesmente vai, você vai embora e não oferece nada para as pessoas e tipo, as pessoas vão se acostumar com a ausência de colaboração sua. As pessoas vão se acostumar. Eu lembro que eu tive uma experiência, isso já na faculdade, eu disse para vocês, eu tinha esse problema de timidez, e aí eu cheguei na faculdade e eu tinha extrema dificuldade de expor as minhas opiniões, de expor como é que eu posso dizer, os meus pensamentos, e eu era um cara que pensava, eu era um cara que estudava. Eu não era uma pessoa que ficava com a cabeça voando. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler bastante, especialmente sobre as coisas da vida, da existência. E aí eu lembro que tinha uma cadeira da faculdade que era de dinâmica de grupo, né? E aí, nessa disciplina especificamente, tinha a parte teórica e tinha a parte vivencial. E aí a professora percebeu que eu tinha timidez e ela começou a escolher especificamente algumas dinâmicas. Eu sei que ela escolheu para me tocar também, porque no fim de tudo ela falou isso para mim também. E nessas dinâmicas acabou sendo exigido de mim que eu me expusesse, que eu me colocasse, que eu saísse da covardia, que eu saísse dessa situação de esperar que os outros oferecessem no meu lugar. Não, eu não vou falar não, é melhor que outras pessoas falem, porque se eu falar errado... Ah, pelo amor de Deus! E aí eu lembro que no final ela colocava o seguinte: Douglas, uma coisa que me deixou muito feliz foi que você conseguiu se colocar, você conseguiu se expor. E para mim foi uma grata surpresa as tuas contribuições. E o grupo foi enriquecido por aquilo que você trazia. E se você não tivesse falado, o grupo tinha recebido menos. Está entendendo o que é que eu estou falando, meu querido tímido? Se você não se impõe, você está perdendo de enriquecer o mundo. Os tímidos, na maioria das vezes, são pessoas extremamente observadoras e que pensam, repensam e amadurecem muito as situações. E aí o que é que acontece? Ele não fica tanto na superficialidade, ele observa aquilo e o professor está falando, determinada pessoa está falando e o tímido está olhando e absorvendo e pensando, e se for assim? E aí ele não fala e uma outra pessoa vai e fala no lugar dele e ele pensa assim: eita, eu já estava pensando nisso, fulana falou o que eu estava pensando. Entende? E você deixa de contribuir o quê? Por covardia. Por olhar para os outros e pensar que o olhar do outro é aterrorizante para você. E pensar que o olhar do outro é ameaçador. E não é. Certo? E não é. Fica com esse medo de crítica. É uma outra característica do tímido. É o medo da crítica. Eu até anotei dessa maneira. É como se você não pudesse ser criticado, né, criança? Nossa, como você, meu querido tímido, é tão especial, é tão elevado, a ponto de que as pessoas não podem te criticar. Ah, vá, pelo amor de Deus. É óbvio que você vai ser criticado. Toda pessoa que sai de si mesma e vai para a atuação no mundo corre o risco de ser aplaudido, de ser criticado ou de ser desprezado. O que é que você vai querer viver? O desprezo de uma vida escondida? Vai viver o desprezo de uma vida escondida, meu querido? Então, Jesus foi criticado. Tu tá entendendo o tamanho da gravidade do que nós estamos falando? Jesus foi criticado. Você conhece uma santa católica, Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá recebeu um universo de críticas. Mas você, pequeno tímido, tá aí no escondidinho da vida, não pode receber críticas. Eu tenho medo, Douglas, de receber crítica. O que é que os outros vão pensar de mim? Meu Deus, coloca o teu. Se coloca, se expõe, coloca o teu na reta. Entende? Você vai ser criticado. Você não precisa ter medo de ser criticado. Você vai ser criticado também se não fizer nada. Então é melhor você ser criticado tentando fazer alguma coisa e oferecendo algo. Que moleza. Eu prefiro ficar na minha e me abster. Eu não quero me expor.
Ah, pelo amor de Deus, você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz dessa maneira. Entende? Caleb queria ter chegado mais cedo, mas estava na pelada. Sem bronca, vai estar 24 horas aqui disponível, tá certo? Depois que acabar aqui, eu vou salvar, jogar nos stories, vai ficar 24 horas disponível. Uma outra coisa, gente, é que o tímido, ele faz uma outra coisa. Ele se leva muito a sério, sabe? Ele não quer que as pessoas riam dele. Nossa, como ele é sério. Nossa, ninguém pode rir dele. Tá entendendo o tamanho da irracionalidade nessa situação toda? Né? Você precisa, como é que eu posso dizer? A ansiedade pode estar ligada à timidez, Caleb? Pode. Porque o tímido tem o que se chama de ansiedade social, né? Especialmente na ansiedade nos relacionamentos. Toda situação que põe ele diante do outro, em que ele se sinta que pode ser criticado, reprovado, ridicularizado, exposto, ele vai ter uma ansiedade que se chama de ansiedade social. Então tem tudo a ver essa questão da ansiedade com a timidez. Existe essa situação aí também. Né? Então o tímido se leva muito a sério, ninguém pode rir dele não, sabe? E a solução para isso é comece a rir de si mesmo e pare de se levar a sério. Você não é tudo isso não, cara. Você não é tudo isso. E ninguém tá querendo rir de você não. Ah? Ninguém tá querendo rir de você não. Se as pessoas irem, rir junto, acabou. O que é que vai acontecer contigo se as pessoas irem? Eita, as pessoas vão lembrar disso para sempre. Vai não. Vai acontecer o que eu já disse lá no início do vídeo. As pessoas vão rir se tu fizer alguma coisa engraçada. A aula vai acabar aí na escola. Elas vão para casa, viver suas vidas, cuidar das suas atividades, pensar nos seus planos, sonhar os seus sonhos. E elas não vão ficar em casa pensando, eita, Douglas fez isso. Não vão, elas não estão nem aí para mim. É uma doidice a gente pensar que os outros vão ficar vivendo a minha vida. Né? É uma loucura. Ninguém vai ficar vivendo a minha vida não, entendeu? Ninguém vai ficar vendo a minha vida. Uma outra coisa que o tímido tem, que é absurdo, é a sensação de que todas as pessoas estão olhando para ele. Vê que situação. Se acha uma estrela mesmo, né, gente? Já parou para pensar que o tímido se acha uma estrela? Eu tô falando de mim. Nossa, eu não vou falar não, porque as pessoas vão olhar. As pessoas não estão nem aí para tu, cara. Às vezes as pessoas começam a olhar, sabe por quê? Porque eu nunca falo e elas ficam espantadas assim. Eita, ele vai falar. Mas à medida que eu começo a falar, ninguém nem liga. O que é que acontece com os teus amigos lá no lugar onde você trabalha, na igreja, na escola, que são aqueles teus amigos que falam demais. Aqueles amigos que falam demais, né? Quando eles começam a falar, o que é que todo mundo pensa? Eita, já vai falar. E as pessoas não dão nem atenção, as pessoas não estão nem aí para ele. Sabe que as pessoas não vão para a missa, para a igreja, para a faculdade, para o trabalho, para a escola, para te olhar, não. Repito, ninguém está nem aí para a sua vida. As pessoas querem chegar na igreja e rezar a missa deles. As pessoas querem ir para o culto e rezar e orar lá. As pessoas querem ir para a faculdade e estudar e curtir. Aí eu boto na minha cabeça que as pessoas estão indo para me olhar. Nossa, eu devo ser muito bonito. Eu devo ser muito lindo. Douglas, imagina. Eu, Douglas, estou com medo de depois que acabar a live aqui ir para a academia. Porque quando eu chegar lá, a academia vai parar para me olhar. Vê? Que lindo que eu sou. Que maravilhoso que eu sou. Todo mundo vai parar para me olhar. Pelo amor de Deus. Você está entendendo o tamanho da irracionalidade que permeia o pensamento da pessoa tímida? Né? O tamanho dessa irracionalidade. Eu cheguei na igreja. Nossa, as pessoas vão para encontrar Jesus ou vão para me encontrar. Aí eu cheguei na igreja, o que é que as pessoas estão fazendo? Estão olhando Douglas. Meu Deus, ninguém vai me olhar não, gente. Ninguém tá nem aí pra mim. Você tá entendendo? Eu tô achando até engraçado. Porque eu tô olhando pra mim anos atrás, 10, 12 anos atrás.
Né? E pensando, cara, olha o tipo de pensamento que eu tenho. E é basicamente isso que Tassilene falou. Tassilene é psicóloga e ela deu uma contribuição legal aí. É uma mania de se colocar como centro de tudo. Você, tímido, não é alguém que não quer atenção. Você, tímido, é alguém que acha que você é o centro. Ponto final. Nossa, Douglas, que agressivo. Como é que você diz isso pra mim? Não, coloca uma coisa na tua cabeça, cara. De fato, você acha que você é o centro e que se você falar, o universo todo vai parar, olhar pra você e você vai pagar um mico e o universo todo vai ficar o resto da tua vida passando na tua cara isso que você fez. Ninguém tá nem aí. As pessoas podem até tirar um dia, 2 dias e depois elas te esquecem. Sabe por quê? Porque no universo tem quase, eu acho que sim, quase 8 bilhões de habitantes, mais de 7 bilhões de habitantes, e você é um no meio desses 7 bilhões de habitantes e está pensando que o universo está parado para te olhar. Se brincar, está pensando até que os extraterrestres estão lá de fora olhando para você. Pelo amor de Deus. Entende? Que mania de se colocar no centro das coisas. Você não é o centro. Até anotei o seguinte. O tímido, ele é por essência egocêntrico, né? E porque ele tem uma compreensão de que, como é que eu posso dizer? Ele tem uma compreensão de que o mundo todo está olhando para ele. Mas aqui existe um problema. Ele precisa desenvolver uma compreensão de que se eu não saio de mim, né, se eu não ofereço ao mundo, eu vou acabar não oferecendo ao mundo aquilo que eu fui designado a oferecer. Entende? Eu vou acabar sendo alguém que não faz diferença. Entende? É como o Caleb perguntou aqui, como lidar com a timidez de falar em público, como cantar em algum lugar ou apresentar alguma peça ou algo do tipo? Cara, só tem um jeito. Você está cantando para quem, pelo amor de Deus? Você está cantando para quem? Você está falando para quem? Apresentando para quem? Você precisa dar sentido a isso. Por exemplo, quando eu vou cantar, alguns sabem que eu canto também, eu não fico pensando, as pessoas, o que é que elas vão achar? Porque eu não estou cantando para elas. Até estou de alguma maneira. Estou oferecendo um serviço. Eu compreendi que existe um dom em mim e se esse dom está em mim, é um propósito que é propósito que eu tenho de usar. Eu compreendi que eu estou aqui falando com vocês nessa live hoje, gente, e que faz anos, sinceramente, uma partilha pessoal, faz anos que eu tenho desejo de ter esse contato com as pessoas em redes sociais. Mas a minha cabeça ficava, não, deixa esperar, deixa eu melhorar, deixa passar, deixa mais um tempo. O que é que as pessoas vão pensar? Mas enquanto eu estou pensando, preste atenção aqui, por favor. Caleb que fez a pergunta sobre essa questão de timidez de cantar, apresentar e falar. Quando eu vou falar, quando eu for falar, quando eu for cantar, quando eu for apresentar, vai ter pessoas que não vão gostar. Mas sabe o que é que vai ter também lá? Pessoas que precisavam me ver fazendo isso. E se eu, por medo de desagradar aqueles que me criticam, não me expuser, eu vou deixar de tocar a vida daqueles que precisavam. Você entende o egoísmo por trás disso? Porque eu tenho medo que eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, eu não ofereço a quem precisa aquilo que eu tenho para dar. Meu Deus, isso é lindo. Eu tenho algo para dar. E é um absurdo eu não oferecer aquilo que eu tenho para dar. Eu fico preso, como fala a Alcione. A Alcione é psicóloga também, excelente psicóloga. Procurem ela também. A Alcione Ribeiro está aqui colaborando. Infelizmente, existem pessoas que vivem presas à opinião dos outros mesmo.
e ficam nesse sofrimento. Por que elas sofrem? Porque elas não foram feitas para se esconder, elas foram feitas para se expor. Mas elas escolhem, por conta do olhar do outro, por conta da opinião do outro, por conta do que vão escutar do outro, se escondem atrás da sua covardia e do seu egoísmo. Eu não vou me expor. E aí eu não vou oferecer a quem precisa aquilo que eu tenho para oferecer. Você entende o tamanho da vergonha que é isso? Entende? É como a Tati Oliveira até perguntou aqui, como lidar com nervosismo e timidez em público? A primeira coisa, Tati, se está com muita dificuldade, procurar terapia, né? Mas para iniciar tudo mesmo, eu tenho de fazer a compreensão de tudo isso que eu fui falando. Eu preciso me aceitar e ver se isso não é um problema de autoestima, que eu tenho de me aceitar primeiro, o outro não tem obrigação de me aceitar. Entende? Ninguém tem obrigação de me aceitar. Eu preciso parar de focar no que me impede de agir. Se eu preciso falar em público, e o que é que está me impedindo de agir? É a vergonha do outro? Mas o outro precisa que eu fale. Se eu não falar, vão ter pessoas que vão perder a oportunidade de serem tocadas por aquilo que eu vou falar. Se eu não falasse semana passada sobre dependência afetiva, eu não tinha tocado na vida de uma jovem aí que está num relacionamento abusivo e levou uns tapas do namorado. Eu não poderia dizer para ela que esse é um relacionamento abusivo, isso não existe e ela precisa sair dessa, precisa tomar as devidas providências. Entende? Se eu tivesse escondido aqui na minha casa, no conforto da minha casa, no meu sofazinho, assistindo meus jogos, jogando videogame, né? Atrás dos meus livros, trazendo conhecimento somente para mim, eu não poderia tocar a vida de outras pessoas. Então hoje eu assumo a posição de me arriscar a estar aqui na frente de vocês, porque enquanto eu estou aqui, vão aparecer outros psicólogos aqui, vão me escutar, apareceu o Fábio Nascimento aqui, um dos melhores psicólogos de Recife, um grande professor, tive a oportunidade de fazer um curso sobre atendimento infantil com ele, na ótica fenomenológica e existencial, mas ele estava aqui me escutando e eu corro o risco de me expor para um grande professor. Eu corro o risco. Mas eu prefiro correr esse risco do que deixar que você, que está aí me ouvindo e precisa, permaneça como está, porque eu tenho certeza que você está sofrendo. A gente não vai conseguir ser feliz se escondendo da vida. Nós não vamos conseguir ser felizes, nós não vamos alcançar a felicidade vivendo em função de nós mesmos. Só quando eu me arrisco, eu coloco o meu na reta, eu me exponho e vou até o outro, eu posso ser feliz porque eu vou acabar fazendo o outro feliz também, entende? Então para com essa brincadeira de as pessoas estão olhando para você o tempo todo. Ninguém está olhando para tudo, ninguém está nem aí, tu nem é tão bonito assim. Tu nem é tão bonito assim, sai dessa. Entende? Você não é uma autoridade que as pessoas estão olhando, blá, blá. Entende? Não faz sentido. As pessoas olham para quem está oferecendo algo para elas, sabe? Exemplo, vou usar sala de aula. O professor chega e faz: minha gente, nós precisamos decidir isso. Nós precisamos decidir isso. As pessoas não vão olhar para você tímido. As pessoas vão olhar para quem se arrisca, quem coloca quem se coloca na reta, quem coloca o seu na reta. As pessoas vão olhar para esse. Entende? E tu? Você vai ficar ali na filinha olhando, oferecendo nada, se escondendo. É por aí o caminho. É como Caleb acabou de escrever. Tem a ver com correr risco para poder talvez tocar alguém que precisa. Eu estou aqui, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Hoje eu estou extremamente cansado. Foi uma semana extremamente
extenuante. Na realidade, as últimas semanas têm sido. Amanhã tem pós-graduação, João Pessoa. Passar o final de semana estudando. Viajar, dirigir, trabalhar, sair do trabalho, direto para João Pessoa, para pós-graduação. Para quê? Para me formar, para me fortalecer, para poder oferecer mais para vocês. Porque eu não posso fazer uma pós-graduação para mim mesmo. É para vocês. É para quem necessita, entende? Então, no fim de tudo, é preciso que você, tímido, foque numa última coisa. Eu vou tocar de novo nesse ponto, certo? Para a gente encerrar. Você precisa parar de ser egoísta. Nossa, Douglas, como é que tu disse que eu sou egoísta? Nós somos. Nós somos. Não tem um aqui, tá vendo todo mundo que está participando comigo aqui? Não tem um que não é. Nós somos naturalmente egoístas. Nós defendemos as nossas causas. Tem pessoas que são mais altruístas, outras menos altruístas, mas no geral nós somos egoístas. No geral nós somos. Então, meu querido tímido, pare de ser egoísta, de se esconder e se exponha. Douglas, é só fazer isso? É por aí, começa. Vai precisar de terapia, me procure. Procura algum terapeuta. Se você não é daqui da cidade, procura alguém aí da sua cidade. Entre em contato comigo. Eu tenho indicações de outras cidades também. Mas você precisa parar de se esconder. Você não foi feito para se esconder. Você foi feito para se arriscar. Você foi feito para correr o risco. Mas é um risco que vale a pena quando o resultado pode ser tocar a vida de alguém que necessita de mim. Caramba, que lindo, né? Tô aqui, mesmo com tudo que passou na minha cabeça, dizendo não vai. Essa história de live, não vai que muita gente não vai te seguir. De fato, muita gente não vai, mas vão ter alguns poucos que vão. Tem gente que vai ter mais seguidor? Tem gente que vai ter menos seguidor? Simples, e aí eu só preciso compreender isso. Eu não sou o maior do universo. Eu vou ficar feliz com aquilo que eu sou e ficar feliz com um pouco que eu toco na vida dos poucos que vêm até mim. Entende? Aí, Padre Alex, por exemplo, a live dele dia de segunda. Quem puder assistir, assista a live do Padre Alex. O Padre Alex toca lá, quase 30 mil seguidores. Ele tem essa responsabilidade de tocar a vida dessas pessoas. E se ele tivesse se escondido atrás da vergonha, atrás daquele comportamento mais sério, reservado dele, atrás de uma batina, atrás de um altar, ele não tocaria a vida de tantas outras pessoas. E se eu tivesse me escondendo no meu consultório, atrás dos meus livros, na minha cama, no meu sofá, atrás dos meus do meu comodismo, eu também não tocaria a vida de outras pessoas. Entende, tímido, que você tem algo a oferecer e a única coisa que o mundo pede de você é ofereça isso que você está escondendo. Beleza?